Evangelho de João 14:6. Está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De novo, Evangelho de João capítulo 14, versículo de número 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, obrigado por tua palavra, por tua misericórdia e por tua graça, que nos alcança, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tua bondade, que sempre está revelando a nós o conhecimento da tua palavra, que nos liberta e nos torna pessoas melhores. Ó Deus, como tu és bom, fiel e misericordioso, pedimos ao Senhor a iluminação desse texto, que o Senhor inspire, que o Senhor fale, que não fale o homem, mas a tua palavra a nos guiar. Que o Senhor receba toda a glória para si, e nós aqui sejamos conformados à imagem do seu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Pode sentar, amados irmãos. Só o 6 mesmo, 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querido, preste bem atenção. Eu vou procurar ser breve hoje aqui essa noite. Eu acabei de ler um dos textos mais conhecidos do mundo, um dos mais conhecidos da Bíblia, um dos textos áureo. João capítulo 14, versículo 6, talvez seja o terceiro texto mais conhecido da Bíblia. O primeiro, todos nós sabemos, é João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira. O segundo é Salmo 123. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o terceiro, sem dúvidas, é Eu sou o caminho. Salmos 23. Isso, desculpa, eu falei 123. Salmo 23. E o terceiro, sem dúvida, é esse que eu acabei de ler aqui. Que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Irmãos, você sabe que com a queda do muro de Berlim em 1988, surge então o pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Eu quero falar um pouco sobre isso aqui, porque está tomando conta da nossa sociedade sem que nós venhamos perceber. O pós-modernismo, ele traz com ele outras três correntes filosóficas: o pluralismo, o humanismo e o relativismo. Essa é a ideologia filosófica do pós-modernismo, da era pós-moderna. O pluralismo e o humanismo e o relativismo fala de coisas que nós estamos vendo acontecendo em nosso meio e estamos desapercebidos. Coisas que estão passando desapercebidas e que não pode passar no meio cristão. O que é o pluralismo? E o que ele trouxe? E o que ele traz? Qual é a sua proposta? O pluralismo traz as suas mentiras, ditando como verdades muitos caminhos. Ele ensina que existem muitos caminhos, muitos deuses. Temos um mundo plural, de verdades plurais, de religiões plurais, de muitos deuses e de vários caminhos que se pode chegar a Deus. Há um só caminho no mundo, plural. Você tem uma verdade e outro tem outra. Você tem uma fé e outros têm outra. Existem várias fés, vários credos, várias igrejas,
várias doutrinas, várias verdades, várias descobertas. Você tem uma descoberta e ela é verdadeira. Outro tem e ela também é verdadeira. A minha e a sua também é verdadeira. E a do outro, e todas são verdadeiras. Porque no pluralismo não existe mais uma única verdade. Não existe mais verdades absolutas. Existem várias verdades, vários caminhos, várias correntes, várias maneiras de pensar, vários métodos de solucionar problemas, várias alternativas de encontrar paz, de se encontrar consolo, de se encontrar conforto, de se encontrar segurança, de se encontrar completude, de se encontrar prazer, tanto um como o outro é válido. Não existe mais um pensamento único, objetivo e definido no pluralismo. Ao invés disso, existem vários, mas eles se divergem entre si. Mas todos eles conduzem para um ideal, para um fim que cada um deseja. Então, o pluralismo prega isso, prega que não há diferença de deuses. Não há problema com a diferença de Deus. Você tem um Deus verdadeiro, eu tenho o meu também, verdadeiro. E todos nós temos deuses e todos são verdadeiros. E isso significa que logo seguir Buda está correto. Seguir Maomé também está correto. Seguir Confúcio está correto também. Seguir Hare Krishna está correto também. Allan Kardec está correto também, segundo a linha do pluralismo. Todos são deuses, todos levam um Deus Pai. Todos esses caminhos estão corretos, segundo essa linha, porque vivemos num mundo plural. O prazer pode ser encontrado em qualquer lugar. Para alguns o prazer vai ser encontrado na natureza, para outros nas drogas, para outros no casamento, para outros no segundo, terceiro casamento, para outros na bigamia, para outros na poligamia, e todos são formas de prazer, porque o pluralismo traz isso. Outra corrente filosófica que está tomando conta de todo o país, Europa e mundo, é a corrente do humanismo, que o pós-modernismo também trouxe, o humanismo. E o que é o humanismo? O humanismo tirou a divindade do trono, tirou Deus do seu trono, chutou Deus do seu lugar e colocou o homem como centro do universo. O universo gira em torno do homem, em favor do homem. Tudo que é feito no cosmos é para agradar o homem, satisfazer o homem. As organizações mundiais, os grandes órgãos mundiais, tudo que é feito, as leis que são aprovadas, promulgadas, são em torno de trazer ao homem felicidade, completude, prazer e realização. Nós estamos vivendo uma época dessa, que talvez, eu estou trazendo isso hoje, para que você, cristão, nós precisamos estar percebido acerca disso. Isso tomou conta de todas as áreas, de todas as classes, está nos hospitais, está nos colégios, está nas faculdades, está em todos os lugares. Essa ideia aqui, e o humanismo principalmente, eu acredito que você tem visto isso. Você vive num mundo antropocêntrico, nem num mundo que gira em torno do homem. Então a indústria cinematográfica, tudo que ela produz é em torno do homem. Tem como figura principal o homem. A literatura, tudo que é feito é para agradar, dar prazer, satisfazer o homem. Endeusar o homem, colocar o homem no topo, colocá-lo como um fim máximo de tudo e de todos. Você vê vários aspectos, o entretenimento, a indústria da tecnologia, para dar ao homem conforto, para dar ao homem o máximo de prazer que ele possa extrair. Nós estamos vendo isso. Assim você vê todos os meios de comunicação, todos os órgãos sociais, toda a cultura, ela está convergida na pessoa do homem. O mundo então é um mundo antropocêntrico. O universo é um universo antropocêntrico e humanista. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, talvez. O crente às vezes ele vive voando, mas ele não pode fazer isso.
ele tem que estar ligado. Se tem uma coisa que o crente tem que estar percebendo, é isso aqui. É o que está acontecendo ao nosso redor. Até porque vamos colocar filhos nas escolas. E talvez tenha certeza, se você não cuidar, ele vai aprender tudo isso. E não deve aprender. Eu e você tem que estar ligado acerca de tudo isso. Porque essa ideia aqui tomou conta do planeta. A terceira corrente é o relativismo. O pós-modernismo trouxe a pior de todas. O pior filho do pós-modernismo é o relativismo. O que é o relativismo? A verdade absoluta no relativismo não existe. Não existe, você sabia disso? No relativismo, a verdade absoluta, e você vai começar a compreender por que eu abri João 14, 6. Ela não existe. Não existe verdades absolutas. Não existe sentidos absolutos. Tudo é relativo. Atualmente você viu pregadores tentando relativizar a Bíblia, relativizar as Escrituras. E não falta irmãos tentando relativizar pecados. Eu não sei se você já se deparou, mas o que não falta é irmãos tentando relativizar pecados. Então, no relativismo, não existe verdades absolutas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Depende do ponto de vista e da circunstância com que cada coisa ocorre. O relativismo ensina que não existem valores absolutos, verdades absolutas, caminhos absolutos. Vivemos num mundo relativizado. O que para mim é mal, para você não pode ser, é relativo. O conceito de certo ou errado, de bom ou mal, foi relativizado. Por isso que se mata, se estrupa, se aborta, se estrangula, se divorcia, porque essa questão moral ficou relativizada. Você já percebeu isso? Que quantas vezes você fala de um aborto para alguém, não está nem aí, normal, é normal um aborto, se eu não quero, eu tenho que abortar mesmo. Porque relativizaram conceitos morais que não se podia se relativizar. Então tudo isso é normal. Por isso que matar é normal, estuprar é normal, abortar é normal, estrangular é normal, se divorciar é normal, porque a questão moral ficou relativizada. Então hoje você vive numa sociedade que relativizou tudo, onde não há valores absolutos, não há verdades absolutas, não há credo absoluto, não há religiões absolutas, não há Deus absoluto, não há fé processada absoluta. Tudo depende do ponto de vista pessoal, da circunstância, do contexto que cada um ocorre. Tipo, você diz a alguém, nossa, aquilo que você fez foi muito feio. Não, feio para você, para mim foi bonito. Tipo, você diz para alguém, nossa, poxa, o que você fez foi muito errado. Não, não é errado. Errado para você, para mim foi certo. Ou seja, porque cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade moral absoluta. Irmãos, presta atenção se você não está vivendo nessa época. Que cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu conceito. Não existe uma verdade moral absoluta a ser seguida, que é única. Mas o que importa é se eu vejo aquilo como verdade. Mesmo que ela seja uma mentira, eu quero que para mim ela seja uma verdade. Entendeu? Eu tomo no meu cotidiano a mentira como uma verdade, porque tudo é relativo. Vai depender de como cada um olha cada situação, como cada um vê cada situação. Você acha que aquilo é perverso e maligno e muito mal? Eu já não vejo assim. Eu não acho que é tão mal assim. Eu acho que você está exagerado na sua forma de ver e o seu ponto de vista. Eu olho para o outro lado, mesmo que aquilo seja malignamente mal. O relativismo vê ao ponto de vista, depende de cada ponto de vista, como aquela pessoa vê, como aquela pessoa olha determinada situação. Mesmo que eu esteja cometendo coisas perversas, o relativismo diz, não, esse negócio de perverso é relativo. Na sua ótica é perverso, na minha não é. Você tinha conhecimento disso, dessa doutrina que tomou faculdades, colégios, hospitais,
Isso aqui que eu estou falando está em todos os lugares. Todos os lugares. Na sua cultura, no seu ponto de vista. No meu não é. Então vivemos em um mundo assim, de leis que são aprovadas e desaprovadas. Países, nações, estados que se divergem entre si nas suas leis. Por causa de contexto de cultura, faz com que as situações morais sejam relativizadas. Como aborto, eutanásia, como suicídio, estupro, pedofilia, ideologia de gênero, divórcio, segundo casamento, homossexualismo, lesbianismo. Tudo isso pode ser aprovado em nome do relativismo. Tudo isso que eu acabei de falar pode ser aprovado em nome do relativismo. Porque, afinal, vivemos em uma sociedade que não tem valores absolutos. Uma sociedade plural, humanista e relativista. Fazendo do homem moderno uma besta, um animal, sem identidade e sem forma, sem valores pluralistas e centrada em si próprio, fazendo da nossa sociedade moderna a pior que já existiu em todos os tempos. Porque uma sociedade ou uma empresa ou qualquer órgão que não tem valores e verdades absolutas degrada, definha, dilui, mingua, morre, extingue. É o que está acontecendo hoje. Assim, as pessoas que estão seguindo essas filosofias do diabo, qualquer pessoa que assim pensa, que assim age, ela vai morrendo também aos poucos. Ela vai definhando, ela vai diluindo, minguando, extinguindo nessas filosofias malditas criadas pelo próprio diabo. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. O pós-modernismo, relativismo, humanismo, pluralismo. A saber, qual é a pior? Então todos os campos da sociedade estão dentro de todas as universidades, estão nos hospitais, está na política, está nas religiões, nas ciências, está instalado em todos os setores da sociedade, dentro das congregações. Irmãos, quantos irmãos você já viu relativizando o pecado? Eu não penso assim, irmãos, acerca desse contexto. Não, irmão, a Bíblia diz que essa ação é pecaminosa. O que você está fazendo é pecado, mas eu não vejo como pecado. É a sua interpretação, a sua forma de ver. Então faz do homem moderno o que ele se tornou. Agora preste bem atenção. Por que eu estou alertando a igreja acerca de tais assuntos? Irmãos, vivemos na pior geração de todas. A geração mais imoral, mais degradante, mais perversa de todas. Por causa do pós-modernismo. De tomar conta de toda a sociedade. O homem se tornou quem ele é. Irmão, parece que quanto mais sofisticado ele fica, mais tecnológico, mais avançado, mais pior ele fica. Mais depressivo, ignorante, doente ele fica. Irmão, agora a pergunta que fica é: como solucionar o problema do mal? Como solucionar o problema do sofrimento? Como lidar com a morte? Como encontrar paz? Como encontrar completude, realização? Como encontrar razão para a vida? Significado da vida? O mundo está como está por uma razão: relativismo, humanismo. E eu vou lhe dar a resposta. Aonde nós encontramos a resposta para tudo isso? Está aqui, leia comigo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for por mim. João capítulo 14, versículo 6 tem a resposta. Veja que o artigo que Jesus usou aqui é um artigo definido. Presta atenção nisso. Ao contrário do relativismo, Jesus usa um artigo definido. Jesus falou: eu sou o caminho, o caminho. Jesus não usou um artigo indefinido: eu sou um caminho. Porque se Jesus usasse um artigo indefinido e dissesse: eu sou um caminho, se Jesus tivesse dito isso, o pluralismo, o relativismo e o humanismo estaria correto.
várias verdades absolutas, porque ele é um dos vários caminhos, se ele tivesse dito essa palavra. Mas quando Jesus usa o artigo, eu sou o caminho, o único caminho, ele exclui todos os outros caminhos. Amém, aleluia. Quando ele diz eu sou o caminho, ele acaba totalmente com essa ideia de relativismo, humanismo, com todo esse movimento plural. Quando ele diz eu sou o caminho, ele mostra para essa ideia que está dentro de faculdade, colégio, estado, em todo mundo, que é uma mentira pensar assim, que não existe várias verdades, que não existe vários caminhos, que só existe um caminho, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Agora veja, o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está falando sobre uma verdade absoluta, não sobre algo relativo. Esta corrente de pensamento entende, nada pode ser afirmado a respeito de algo. O relativismo entende que nada pode ser afirmado acerca de algo, porque tudo é relativo e depende do ponto de vista que cada um vê. Isso nos lembra Provérbios, capítulo 14, verso 12, que diz assim: há caminhos que parecem ser bom aos olhos do homem, mas o final são os caminhos de morte. Provérbios 16, 25, voltou Salomão a falar a mesma coisa. Há caminhos que parecem ser bom aos olhos dos homens, mas o final são os caminhos de morte. Presta atenção numa coisa: parece ser reto aos olhos do homem. Pronto, relativismo. Não há um caminho certo, não há caminho absoluto que realmente é reto, confiável de se andar. Parece, ou seja, não é certo, é duvidoso, é relativo. O texto de Salomão vai dizer exatamente isso, que tinha homens lá que andavam por caminhos que pareciam ser retos. Relativismo. Acha que a verdade dele é a que importa. Não importa se é a verdade, importa o modo de vista que eu penso sobre a verdade, o ponto de vista que eu tenho sobre a verdade. E assim Salomão ditou em 2 vezes: há caminhos que parece, veja, ele não disse que era, não é uma verdade absoluta aqui, não é uma verdade confiável, ele disse parece. Tudo que parece é ilusório, tudo que parece não é confiável, e é exatamente a confiança do relativismo. Eles confiam naquilo que parece, naquilo que pode ser, não naquilo que é, e nem naquilo que foi, e nem naquilo que é absoluto e reto aos olhos de Deus. Veja, olha a ideia de Salomão aqui, olha se não é exatamente isso. Veja, ele diz que há caminhos que parecem ser bons aos olhos do homem. Significa que isso não é confiável, só porque é relativo, porque depende do ponto de vista que o homem vê. Aqui, o texto de Provérbios vê o caminho do homem relativo como o caminho da morte, o caminho errado como o caminho certo. O relativismo vê o caminho errado como o caminho certo, mesmo vendo que o caminho é escuro e sujo, e contaminado, e impuro, mas parece ser certo. É a ideia do relativismo. Eles não estão nem aí para a verdade moral. Parece ser certo, parece confiável, parece que nós podemos ir por aí, mas devemos confiar e andar, e estar seguro, caminhar seguro. Somente em um caminho você pode confiar, somente em um caminho. Há um caminho que você realmente esteja certo, que você esteja seguro, que realmente ele é confiável de ser um caminho reto e absoluto e verdadeiro. Quando falamos dessas características, não existe outro caminho. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. O homem está seguro, o único caminho que os homens podem caminhar, até de olhos fechados, sabendo que esse caminho é puro, santo, seguro, porque esse caminho é o próprio Jesus. Ele te chama a andar por esse caminho, e não por caminhos que parecem e não é. Esse caminho te guarda puro, certo, separado desse mundo. Esse caminho é um caminho objetivo, é um caminho de direção. Esse caminho jamais você se perderá. Esse caminho jamais deixará que você saia desgovernado ao léu. Esse caminho jamais te levará a lugares escorregadios e sombrios, ou errado, ao contrário dos caminhos que parecem ser bons e levam à morte. Jesus não é os caminhos,
fará que você chegue até as portas do céu e tenha o seu nome chamado por Deus. Glória a Deus. Esse é o único caminho, porque esse caminho é o próprio Jesus. É a verdade absoluta de Deus, única, soberana, santa e confiável. Esse caminho também é a palavra que te liberta do mal, te liberta das cadeias da escravidão do pecado. A palavra que te faz livre, que está dentro desse caminho. Enquanto você anda nele, nunca te faltará essa palavra, porque esse caminho também é a palavra. E é essa palavra que vai te guiar. Você precisa se manter puro. E para você se manter puro, só você andando por esse caminho. Veja o que diz Salmos 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Aqui nós resolve todo o problema do mal, do pecado, do homem. O homem não pode se tornar puro sem antes andar nesse caminho. E andando nesse caminho e observando a palavra, ele se manterá puro. E a palavra purificará e tirará do coração dele todo o pecado tenebroso que reina dentro do coração dele. As pessoas perguntam: qual é o problema do mal? Como resolver o problema do pecado? É impossível resolver o problema do pecado e do mal se o homem estiver fora desse caminho. Uma fé absoluta, uma fé verdadeira, uma fé que te leva ao caminho da vida eterna, só nesse caminho você vai encontrar. Naquela cruz, quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo, só na cruz o homem pode encontrar salvação, só na cruz o homem pode encontrar vida eterna, só na cruz o homem pode encontrar perdão para os seus pecados. Toda a humanidade, todo o mal, todo o sofrimento, todas as estradas, todos os caminhos, todos os homens, todos os seres devem convergir em um só lugar, em uma só pessoa, em uma só sombra, no Gólgota, no Monte da Caveira, em um Cristo ressurreto, Filho de Deus, em uma só coisa, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Só lá o homem vai encontrar resposta. Lá ele tem resposta. Ele é o único e verdadeiro Deus. E é a única verdadeira verdade. Como o mal pode ser exaurido, extinto, erradicado do coração do homem? Naquela cruz. Ele levou o mal do homem. Ele levou o pecado do homem. Ele levou a tirania do homem. Ele levou o ódio dos homens. Ele levou os crimes dos homens. O mal só pode ser absoluto. O mal só pode ser tirado na cruz de Cristo, naquele sacrifício, naquela obra, naquele madeiro. O problema do homem será totalmente resolvido. Amém. Glória a Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o relativismo tenta resolver o problema do homem. O humanismo tenta resolver o problema do homem. Nunca consegue, nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Não tem como. Ele não tem a verdade. É teoria. Não existe verdade absoluta lá. Então não é confiável. Não é seguro. O relativismo vai ensinar isso para mim e para você. Que não tem verdade absoluta. Na verdade só existe uma maneira de pensar, irmãos. E é pensar reto. E não pensar torto e dizer que está pensando reto. A verdade é que só existe um método de solucionar problema. O maior problema do homem é o seu pecado. Quem concorda, diga amém. O maior problema do homem é o seu próprio pecado. O seu próprio pecado. E o problema do mal que o homem nunca jamais conseguirá resolver. Por mais inteligente, tecnológico, filósofo, avançado que ele seja. Ele nunca vai conseguir resolver o problema do mal que está dentro dele. Do pecado que está dentro dele. O homem avança em tudo, tecnologia, inteligência, ciência, o que você pensar, até o avião o homem fez, mas ele nunca vai conseguir resolver o problema do mal, o problema do pecado, fora desse caminho. Então o homem, por mais inteligente, tecnológico, filosófico, avançado que ele seja, jamais ele vai resolver o problema do mal. A cruz e o Gólgota, Jesus
está dizendo aqui, quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo exatamente isso, que a cruz resolve o problema do mal, do homem. A cruz perdoa o pecado do homem. A cruz soluciona os problemas do homem. Na verdade, só existe uma alternativa de paz. E na verdade, a mentira nunca vai trazer paz. Mas uma consciência carregada, pesada, o relativismo nunca vai trazer paz. Não adianta relativizar as coisas. Você precisa andar nessa verdade, nesse caminho. Esse caminho que é Jesus. E ele está dizendo aqui, ele é o único caminho de salvação, de paz que o homem pode encontrar. O homem procura isso. O consolo que o homem procura está em Jesus. Ele está dizendo exatamente isso. Quando o homem anda nesse caminho, ele tem consolo, ele tem paz, ele tem vida, ele tem esperança. Ele encontra a verdadeira sabedoria e soluciona os seus problemas. Que nesse caminho, ele encontra conforto, ele encontra segurança, ele encontra completude que o relativismo promete dar. Porque só essa verdade completa alimenta o homem, preenche o homem, de modo que ele não sinta mais falta de nada. Só essa verdade pode fazer isso, de modo verdadeiramente que te traga prazer eterno, alegria eterna ao homem, e não a mentira do pluralismo. Veja como tudo isso tem claramente o dedo do diabo. No mundo plural, o prazer pode ser encontrado em qualquer lugar. Para alguns o prazer vai ser encontrado na natureza, como eu disse. Para outros nas drogas. Para outros no casamento. Para outros no segundo, terceiro casamento. Para outros na bigamia. Para outros na poligamia. E todas essas formas são formas de prazer que o pluralismo traz isso. Só que nós sabemos que isso é uma mentira e não a verdade absoluta. A verdade absoluta é que o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade está nesse caminho aqui, que encontremos. A alegria, o prazer, a paz está nessa verdade aqui, nessa fonte que nos enche de prazer, porque é a verdadeira, absoluta verdade de Cristo. Está vendo? Jesus é o caminho único, não tem outro. Não é o que você está pensando, não é o caminho que você está criando, não é o caminho que você está relativizando, não é. A verdade é relativa, o caminho também é relativo, não é. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta, e o caminho também é absoluta, e a verdade é Jesus, e o caminho é Jesus. O próprio Deus é absoluto, e Ele tem verdades absolutas, e tem caminhos absolutos, e tem verdades absolutas, que você precisa se submeter. Mais uma vez, não é o seu caminho, não é a sua verdade, é a dele. Você precisa se submeter, você precisa viver essa verdade, andar nessa verdade, viver nesse caminho, que é estreito e apertado. Está vendo, irmãos? Eu não estou falando de religião aqui, eu não estou falando de igrejas. Religião não vai te salvar. Eu estou falando da verdade, a verdade que você pode alcançar a vida eterna. Andando nessa verdade, seguindo por esse caminho, você pode alcançar a vida eterna. Vamos olhar para o texto junto. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade. Veja, Jesus não disse que é as verdades. Ele não disse isso aqui. Então não é a sua verdade, não é o seu caminho, não, isso não interessa a Deus. É o caminho de Cristo, é a verdade de Cristo, irmãos. Veja, Jesus é claro em afirmar para nós isso aqui. Não é a minha verdade que eu agarro, que eu dito ela, mesmo que ela seja uma mentira, como uma verdade, como relativismo. Não, Jesus diz: eu sou a única verdade, e é nessa verdade que o nosso coração vai ser liberto. Quando a minha vida é centrada nessa verdade, quando eu confio plenamente nessa verdade, quando eu ando nessa verdade, quando eu creio absolutamente, unicamente nessa verdade, ela me liberta. Diferente do relativismo, do humanismo, de coisas
coisas parecidas que o homem está inventando. Tudo isso que eu falei, irmãos, está espalhado aí fora. Fique ligado. Você vai passar por isso em escolas, você faz faculdade, dentro de um hospital, no seu trabalho. Você vai ver pessoas relativizando o pecado. Tudo é relativo, é normal. É o ponto de vista que parece ser, para mim não é. E não é. A Bíblia tem conceitos éticos, morais inegociáveis, irrevogáveis. E Jesus está dizendo para nós que Ele é a única verdade em meio a tanta mentira. Nós só podemos acreditar, confiar, caminhar de olhos fechados, enraizado nessa verdade. Nessa verdade. E Ele diz, e a vida? Ele não é só o caminho. Não existe vários caminhos. Ele é o único caminho. Eu sou o único. Qualquer outro que surja aí, não sou eu. Não acreditais, não sigais. Qualquer outra verdade não é minha. Não existem várias verdades no mundo. Deus criou o cosmos e todo ser vivente. E Ele deixou uma verdade absoluta. E a verdade é essa que Jesus está dizendo. O Filho de Deus é a própria verdade. Que nós devemos confiar. Não existe outra. Não importa de quem está vindo a verdade. Pode ser o cientista mais estudado da face dessa terra. Pode ser o filósofo mais influenciado, o homem mais culto da face dessa terra. A mentira na boca dele sempre vai ser mentira. Não importa a influência que ele tem, a mentira sempre vai ser mentira. Mas hoje vivemos num país que aquilo que era errado há anos atrás agora é certo. Aquilo que era mentira hoje é verdade. Aquilo que não podia fazer anos atrás hoje pode. Aquilo que era proibido anos atrás hoje é liberado. É o que estamos vendo, não é? E isso nós estamos vendo em toda a nossa sociedade. Tudo aquilo que antigamente, com rigorosidade, não se podia fazer, pensar, tocar, nem sequer olhar. Hoje em dia, você é influenciado a tocar, fazer e olhar. Porque o que era pecado antigamente parece que hoje não é mais. Relativizar o pecado. O que era errado antigamente hoje é certo. O que não podia fazer hoje pode. Mas Jesus diz não. Aqueles que creem em mim ainda continuam crendo em uma somente verdade. E ela é a minha verdade. Não existe outra, não tem outra, não tem outro fundamento pelo qual nós podemos seguir que não seja essa verdade, esse caminho. Posso surgir vários caminhos, posso se colocar diante de vocês vários caminhos, não existe outro. Lembre, Jesus é o caminho, ainda que coloque vários caminhos diante de você, várias religiões, quebrando religiões. Jesus aqui está quebrando religiões, dogmas. Não é Maomé, não é Buda, não é Cristo, não é. É o único caminho de salvação, o único mediador. Sou eu, o Filho de Deus. Palavra pequena, irmãos, mas que significado tremendo. Às vezes, nós esquecemos disso. Jesus é a verdade absoluta que tem que estar enraizada dentro dos nossos corações. Valores inegociáveis que não devemos negociar. Não importa quem está relativizando o pecado, não importa quem disse que aquilo que era errado ontem, hoje é certo, não importa quem disse que o aborto é normal, que o lesbianismo é normal, que o homossexualismo é normal, não importa quem disse que isso tudo é normal, irmão. Para eles pode ser, mas nós temos conceitos, nós temos doutrina, nós temos um Senhor, nós temos uma verdade, e ela não é relativizada, ela é absoluta, ela é reta, ela é pura e ela é verdadeira. Não existe outra. E essa verdade tem que ser acolhida, agarrada, seguida, acreditada. Não existem várias verdades, só existe uma verdade. Não existem vários caminhos, só existe um caminho. Um caminho. Nós estamos nesse caminho. Porque, irmãos, mas pastor, deixa eu te dizer uma coisa, pastor. Eu já li esse texto tantas vezes. Eu sei ele de cor. De trás para frente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você leu ele tantas vezes. Você sabe ele de cor, de trás para frente. Mas você vive esse texto. Você anda nesse caminho. Você crê nesse caminho. Você se submete a esse caminho. Ou você tem andado por caminhos tortos. Ou você tem criado os seus caminhos.
ou você tem criado as suas verdades, ou você tem criado os seus modos de ver, de pensar, de agir. Porque não é só eu conhecer o texto, mas é eu entender a profundidade do texto, o que ele traz para mim, o que ele quer dizer para mim. Tomé estava perdido, Senhor, não sabia para onde o Senhor vai, e onde será o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em meio a essa confusão, Tomé, que está na sua mente aí, eu vou te dar paz com essa palavra. Em meio às muitas verdades que você vai ver, eu vou te dar paz com uma palavra: não acreditais em nenhuma outra que não seja a minha verdade. Não confiais em nenhum outro que não seja o meu caminho. Então ele diz assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja, irmãos, Jesus não é só o caminho e a verdade, mas ele também é o mediador entre Deus e os homens, de modo que esse caminho se torna sobremodo tremendo. O final, a declaração final de Jesus nessa primeira parte aqui, deixa o texto ser sobremodo tremendo. Quando ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele, ele está dizendo que quem anda por esse caminho, é por isso que eu disse que aqui resolve todo o problema do mal e do pecado do homem. O homem anda perdido, procurando várias verdades, procurando vários sentidos, procurando a felicidade no mundo, em coisas palpáveis. O homem anda procurando felicidade em tudo, no prazer, no ato sexual, em todas as coisas. Mas Jesus mostra para nós aqui que ele não vai encontrar. Só existe um caminho que nos traz verdadeira felicidade, gozo e paz eterno. Esse caminho aqui não se inicia aqui e acaba lá na frente. Esse caminho não tem tempo de validade. Esse caminho não se esgota. Esse caminho aqui te levará ao caminho da eternidade. Veja, se não ler comigo a parte final da declaração de Jesus: e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Significa, eu sou o caminho. Então, só através de mim o homem pode chegar a Deus. Todavia, nós aprendemos aqui que não é através do pastor que você chega a Deus. Não é através de Pedro, Maria, João, Tiago, apóstolo A, apóstolo B, apóstolo C. Não é através da religião. Não. Jesus está dizendo: ninguém vai ao Pai se não for por mim. É por mim, não é pela religião, não é por bispo, não é por mim. Ninguém chega a Deus, ninguém chega na porta de Deus e tem o nome chamado, se não andar por esse caminho, se não crer nessa verdade, se não for liberto por essa vida. Aleluia. Ninguém vai chegar à porta do céu justificado se antes não trilhar do começo ao final esse santo caminho. Aleluia. Ninguém. Não existe desviar para a direita ou para a esquerda. É esse caminho. Parece, irmão, que é algo tão maravilhoso isso. Parece que é a trilha do Gólgota. É o caminho da cruz. É o caminho rastejante que a cruz faz enquanto Jesus carrega ela. E ele diz: vem após mim. É um caminho, irmão, apertado, sabe? É um caminho que muitas vezes tem espinhos, dificuldades, mas ele está dizendo: não tem outro, não tem que desviar outro, não tem que procurar outro. Eu sou o único caminho que leva alguém a Deus. O relativismo, o humanismo, o pluralismo não leva ninguém a Deus. Maomé, Buda não pode salvar ninguém. Eu sou a única verdade absoluta que pode justificar o homem com a minha verdade, pode tirar o homem do pecado e do caminho torto e colocar na direção, e no final levá-lo para a glória de Deus. O único. Não existe outro. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Irmãos, você quer um texto melhor do que esse para quebrar qualquer religião que diz que Maria pode levar alguém para o céu? Ou o homem, ou o Papa pode interceder de modo que tire alguém do purgatório para o céu? Ou qualquer homem, ou qualquer religião que diz que salva? Não. Jesus disse: você quer ser salvo? Você quer entrar no céu? É simples. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você só precisa de mim.
Você só precisa de mim para entrar no céu. Você não precisa de várias verdades, de várias ciências, de várias filosofias. Não. Você só precisa de mim. Eu completo você. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou a única verdade absoluta que completa o homem, que liberta o homem, que resolve o problema do mal, que resolve o pecado do homem. Eu sou o único caminho que tira o homem da perdição e o leva para a vida eterna. Eu sou o único caminho. Não existe outro. Aleluia. De modo que tremendamente o nosso mestre diz: ninguém. Está vendo os fariseus aí? Não pode chegar ao Pai. Está vendo esses homens religiosos aí? Caifás, saduceus, fariseus, jebuseus. Está vendo eles? Está vendo as seitas aí? Conhece muito, não é? Religiosos são, não são? Mas só pode chegar aos céus, que tanto eles falam, se passar por mim. Está vendo essa multidão aí de religiosos? Está vendo esse povo aí? Não entra nos céus. Como assim? Mesmo com toda a religiosidade, mesmo com os cultos, com o sacrifício, mesmo subindo ao monte 3 vezes, ou no domingo, não adianta. Tem que passar por mim. É Jesus. Não é tremendo isso? Jesus coloca diante de mim, de você e da humanidade a salvação. Por isso que eu digo que o evangelho não é complicado, é simples. Você chega para alguém e diz assim: irmão, vem cá, você está confuso? Estou. Vou tirar toda a confusão. Por quê, irmão? Porque eu não sei qual é a religião certa. Eu não sei o que seguir. Eu não sei, uma igreja prega aquilo, outra igreja prega isso. O apóstolo fala uma coisa, o padre fala outra. Irmão, vem cá, lê isso aqui comigo. Esqueça agora o apóstolo, o padre, a igreja, a religião. Escute Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai aos céus. Quando é que você quer, irmãos? Eu quero ir para os céus. Pronto, então você achou o lugar certo. Jesus. Siga Ele, escute Ele, acredite nele, ande por Ele, que você jamais será confundido. É esse caminho que nós devemos seguir. Nunca turbindo a fé genuína e verdadeira. Não importa o que venha acontecer. Temos uma verdade absoluta, diferente do relativismo, pós-modernismo, que inventou para as pessoas outras verdades aí. Ou a verdade que não é absoluta. Nós temos sim morais, preceitos morais éticos irrevogáveis, inegociáveis. Não vendemos a nossa fé. Fazemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando tentarem ou forçarem a negociar a nossa fé, devemos fazer o mesmo. Não se prostrar diante de ídolos. Não vender a nossa fé. Mas ainda que custe a nossa vida, morremos em nome dessa verdade. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique de pé. Louvado seja Deus por essa palavra. Amém. Glórias a Deus.